Fala, bom domingo, bom dia, transição, né? Da manhã, da tarde, estamos aqui. Princesa. Estamos aqui, a ideia é hoje a gente fazer um bate-papo sobre tratamento não medicamentoso, né? Da dislipidemia, né? Lembrando que dislipidemia é HDL colesterol reduzido, LDL elevado e também o triacilglicerol, né? Alterado. Acho que a ideia é a gente falar da dieta e exercício, as mais apropriadas para esse tipo de tratamento. Ter o privilégio da participação na interação com o Burinão, né? Isso vai ser fantástico, né? O Lucas, Estela, meu amor, colando na área. Grande Pardal, doutor Pardal, doutor Flávio Fernandes. Tudo bem, meu querido? Estamos aqui, privilégio de interagir com vocês esse domingão, como eu tinha comentado, né? Chicote estralando, tudo aí pra gente fazer. E ó, tem a pequena aqui. Vamos na luta, daqui a pouco o Burinão entra na área aí. Uma coisa interessante falar de dislipidemia é o quê? Existe a dislipidemia, fala pai, beleza? Existe a dislipidemia que é muito comum nos pacientes, né? Aquelas pessoas que têm excesso de peso ou grande chinamel. Fala China, beleza? Grande Júnior. Estamos na luta aqui. Aqui a gente já começa a se divertir, tá? Então existe a dislipidemia daquele paciente, né? Fala pai. Alô, Tudo bem? Ó quem tá aqui hoje, ó. eu tô vendo aí, hoje a equipe está reforçada. Ah, hoje tá, né? Hoje é o kit pleno aqui, como eu falei para você. Tem coisas aqui que daqui a pouco vai ter um churras aqui também. Nada mais propício, né? Porque a gente vai falar de dislipidemia, né? O que eu estava começando a comentar, uma coisa é a gente falar da dislipidemia, o paciente, né? Geralmente com excesso de peso, né? Alguma alteração de outros componentes no contexto aí, direcionando a doença arterial coronariana, que é o desfecho, né? Acho que na verdade a dislipidemia, a alteração dos níveis, né, de alguns constituintes do perfil lipídico que a gente considera, né, colesterol total, HDL colesterol, LDL colesterol, triacilgliceróis, né, associados ao VLDL colesterol. Então, uma coisa é esses indivíduos apresentarem essa alteração e essas alterações serem, de repente, coerentes com o fator de risco de doença arterial coronariana, né? Tudo isso são fatores de riscos, né? Então, a gente tem classicamente o histórico familiar, a hipertensão, o diabetes, alteração de colesterol, a faixa etária, né? Acima de 45 ou 55 anos, sexo masculino ou feminino. Hoje a galera vem estudando 55 ou 65 anos, né? No histórico familiar. Então, se porventura o pai ou a mãe teve um evento, então o pai antes dos 55, a mãe antes dos 65, né? Mas é importante o tabagismo, o estresse e principalmente o sedentarismo, né? Então, quer dizer, desde lá atrás o Farrell, em 98, com aquele artigo bem interessante, com 25 mil indivíduos, né? Onde eles avaliaram o tempo de esteira e avaliaram a presença ou não de outros fatores de riscos, né? Então, na verdade, na época era IMC maior ou igual a 27, problema de colesterol, né? Colesterol total, eles levaram em consideração, tabagismo, hipertensão e alterações eletrocardiográficas, né? E eles evidenciaram que aqueles indivíduos que ficavam mais tempo na esteira até atingir exaustão seriam os mais condicionados. E que os mais condicionados, mesmo acometidos com 2 ou 3 patologias, eles tinham um risco de mortalidade menor do que aqueles indivíduos que não apresentavam patologia, mas tinham baixo condicionamento físico, né? Então, isso eu lembro que foi bem norteador, assim, no meu direcionamento de atuação profissional, né? O que eu acho importante, pai, vamos falar um pouco sobre isso, né? Eu, como médico, eu sempre contemplo no dia a dia, e a gente fala isso em nível de graduação e pós-graduação, a mudança de estilo de vida como conduta terapêutica, né? E a ideia é contar com você hoje para a gente refletir quais são os possíveis mecanismos envolvidos, né? Na dieta e no exercício, no controle desses agravos aí, especificamente, né? Níveis de HDL reduzido, colesterol, LDL e triacilglicerol. E no final, pai, eu acho que vale a pena a gente discutir um viés existente hoje, que as pessoas não dosam os níveis do LDL colesterol, que é o fator low density lipoprotein, que está associado realmente ao processo aterogênico, né? Isso conceitualmente, né? Vamos falar de conceito inicialmente, tenho certeza que você vai mudar bastante paradigma nesse sentido, né? Mas o que a gente observa é o atleta, ele tem o HDL colesterol reduzido e o triacilglicerol, e você joga na fórmula de Friedewald, ele vai dar um LDL elevado. E aí é um absurdo que a gente começa a ver um monte de gente fisicamente ativa fazendo uso de medicações que a gente sabe que tem inúmeros efeitos colaterais, e o mais
agressivo desses é a degradação da estrutura muscular, da massa muscular esquelética, né? Então, pai, privilégio aí estar contigo domingão, 11 horas da manhã e play, vamos para cima. Bom, eu acho que esse tipo de assunto valeria a pena ter uma mesa redonda pró e contra, entendeu? Porque a gordura ela é muito mistificada como sendo do mal. Então, há necessidade de um defensor para isso. E eu sou um defensor da gordura. Então, sobre todos os aspectos, a gordura é, talvez, junto com o oxigênio, a nossa maior conquista, né? A nossa capacidade de metabolizar foi uma grande conquista. Então, o grande diferencial nós, dos humanos, dos nossos ancestrais primatas, exatamente é essa metabolização, aproveitamento do potencial energético da fonte animal, que a gordura é a principal fonte energética, né? Dá o dobro. Então, você tem aí que, a partir do momento que a gente começou a ter essa possibilidade de aproveitar a gordura dietética, né? Quer seja com a ajuda do fogo, ou quer seja com o próprio ambiente genético, né? Que nós temos um trato digestório facilitador do aproveitamento de gordura. Então, aí a gente passou a ter, por exemplo, alterações estruturais, morfológicas importantes, como o processo de encefalização. A gente triplicou o tamanho do encéfalo em relação aos nossos ancestrais chimpanzés. Então, veja, a gordura é alguma coisa, é muito importante. Tá? Agora, o maior problema da gordura diz respeito à compatibilidade dela com um meio interno nosso, predominantemente aquoso. Então, a gordura ela não é solúvel em água, então ela tem que estar sempre muito bem cuidada, né? Para evitar aí problemas hemodinâmicos. Tá? Então, por isso aí nós temos os processos de esterificação, nós temos processos de conjugação, e, enfim, a gente sabe como se virar. Para você ter uma ideia, um homem de 70 quilos, ele tem mais ou menos uma reserva energética na forma de gordura de 140 mil calorias. E tem uma reserva energética na forma de glicogênio de cerca de 1.000 e 1.200 calorias. Se você pegar todas essas 145 mil calorias e dar na forma de glicogênio, a gente pesaria no mínimo 200 quilos. Por quê? Porque a gordura ela é estocada de uma forma nidra. É diferente do glicogênio, que é estocado numa forma hidratada. Cada grama de glicogênio estocada retém consigo 2,8 gramas de água. Então, a gordura tem essa vantagem. É um estoque energético compacto. E tem uma grande vantagem, certo? Ela é maleável. Então, você consegue colocar a gordura no espaço entre órgãos parenquimatosos, em que, veja, além de ocupar espaço, ela serve como coxim protetor, impedindo que esses órgãos sejam traumatizados, certo? Ela é um isolante térmico, então ela está na pele como isolante térmico. Enfim, veja, então a gordura, sobre a ótica energética, ela é tudo de bom. Ela é tudo de bom. E sobre a ótica estrutural, também. E aí você começa a diferenciar as gorduras. Você tem aquela gordura que você ingere, aquela gordura que você forma, e os tipos de gordura mais complexo, tá? Então, grande parte da gordura que a gente come são gorduras, né? Depende da fonte. Se for animal, é saturada, se for vegetal, é insaturada, certo? Mas, dependendo da fonte, essa gordura ela vai ter um destino, certo? O que faz com que, por exemplo, nós não tenhamos um código genético para gordura. Gordura, nós somos o que nós comemos.
Então, a gente precisa de gordura em todas as estruturas celulares. E a gordura vem da que a gente come. Evidentemente, tem uma produção endógena, que é a gordura saturada, cujo principal ácido graxo é o ácido palmítico, 16 carbonos, certo? E a insaturada? Será que a gente consegue fazer tudo o que a gente quer? Não, a gente precisa do linoleico, né? A gente precisa dele. Então, a partir do linoleico, a gente vai conseguindo acrescentar carbono, chega até a elevado peso molecular, certo? 20 carbonos, 22 carbonos. Evidentemente, a gente tem condições endógenas, mas nem sempre o que você come é suficiente. E aí que é o ponto. O que você come nem sempre é suficiente. Então, a privação de gordura, ela tem que ser entendida não apenas no aspecto energético. Eu preciso emagrecer, então eu preciso cortar as calorias, vou cortar a gordura. Não. Ela tem que ser entendida no aspecto qualitativo também. E aí que eu acho que chama atenção isso que você falou. Quando você começa a falar gordura circulante, a gente diferencia 3 grandes grupos, não é isso? A gente diferencia os triglicerídeos, a gente diferencia 2 tipos de colesterol, né, que é o LDL e o HDL. Veja, não adianta querer colocar tudo no mesmo bojo, tudo no mesmo saco, que não são coisas diferentes. Se você pega, por exemplo, o triglicerídeo está envolvido com equilíbrio energético, certo? Então, o triglicerídeo ele se eleva quando você tem balanço calórico positivo, certo? Se você tiver balanço calórico positivo, não adianta ficar mudando o tipo de gordura. O triglicerídeo vai estar sempre alto. Agora, o colesterol já é diferenciado. Colesterol, você tem o colesterol que depende da dieta, tem o colesterol que depende da formação endógena. E dentro do colesterol tem esse HDL, que eu diria capítulo à parte. Não queira colocar HDL junto com LDL, que você só vai confundir. Não queira colocar HDL junto com o colesterol total, que você só vai querer confundir. Certo? Então, veja, a gordura, como fonte energética, tem a ver com balanço energético, triglicerídeo, certo? O colesterol, que eu falei, é a parte. Nós, humanos, o colesterol que nós temos circulante é 50% de origem dietética, 50% de origem endógena. Quais são os principais órgãos sintetizadores de colesterol? Fígado e o intestino, colesterol circulante, certo? Mas sim, você tem colesterol em todas as células. Ele é um constituinte da estrutura celular, de todas as células. Todas. Algumas células sintetizam colesterol, como intestino e fígado. Tem algumas células que armazenam colesterol, como as gônadas, por exemplo. Certo? Então, você quer mudar o colesterol mudando a dieta, você tem que entender que vai ser sempre difícil. Porque à medida que você diminui a oferta exógena, o organismo entende que ele tem que produzir mais. Certo? E a mesma coisa, se você tem a produção endógena, né, você quer bloquear através de estatinas, certo? Então, você tem que cuidar da exógena, porque às vezes a exógena supera a endógena. Então, a colesterolemia é complicada. Agora, veja, o colesterol, ele precisa ser entendido. Se a gordura é importante sobre a ótica da evolução, o colesterol, ele é fundamental. Se a gente triplicou o tamanho do nosso cérebro, certo? Triplicou, a gente não triplicou comendo mais. A gente triplicou economizando energia dos outros órgãos para que o cérebro crescesse, certo? E melhorando a qualidade da dieta. Por isso que nós tivemos esse aporte energético extra. Agora, 60% do cérebro é gordura.
Gordura, 60%. E dessa gordura, 24% é colesterol. Quer dizer, o cérebro... Posso fazer uma pergunta nesse sentido? Na sua opinião, você acredita que essas medicações hipolipemiantes, a la estatina, elas podem, então, apresentar repercussões no sentido plástico do sistema nervoso central? Sim, é evidente. No sentido da estrutura celular neuronal? É evidente que sim, é evidente. Porque, veja, a produção, muito embora as células nossas elas têm capacidade metabólica, né? O tecido cerebral ele não tem capacidade de síntese do colesterol, certo? Então, 24% da nossa estrutura lipídica cerebral é colesterol. Os outros 25%, 24% seriam os ácidos graxos de cadeia longa. Então, o colesterol que está no cérebro é o colesterol que ele não é produzido no cérebro, ele é produzido sistemicamente. Então, ele atravessa a membrana hematoencefálica e vai no cérebro. Certo? Então, se você bloqueia a estatina, você diminui a oferta. Se você bloqueia com a estatina, você diminui a oferta de colesterol no cérebro. E veja, a célula neuronal, ela recicla. Então, ela tem um turnover de cada 10 ou 15 dias. Certo? Então, você troca de células nervosas. Se você troca, você precisa de matéria-prima, você precisa de colesterol. Nessa altura, se você está com estatina, entende? A oferta de colesterol ao cérebro diminui. Então, isso daí já existem evidências, tem vários trabalhos lá do lado oriental, né, do lado japonês, mostrando alterações comportamentais em utilizadores de estatinas. Alterações do tipo assim, tendência suicida, depressão, certo? Que, evidentemente, do lado de cá, onde se produz estatina, ninguém vai falar isso. Mas lá do lado dos japoneses já estão falando, é só pegar a literatura. Então você altera a estrutura e, lógico, alterando a estrutura, você altera a função. Então nessa pode vir demência senil sendo potencializada, acelerar o processo de Alzheimer e outras possíveis alterações de integridade no sentido também de função, né? Não só da estrutura, né? E outra coisa, você precisa de colesterol, né? Não é só do ponto de vista estrutural, você precisa de funcional. O colesterol, né, a molécula dele, que é o ciclopentano peridrofenantreno, né, é uma molécula que ela é base para hormônios esteroides. Então, todos os hormônios sexuais têm como colesterol como base, como estrutura primária. A vitamina D tem isso daí. Quer dizer, os ácidos biliares têm essa estrutura. Então, veja bem, você precisa do colesterol. E é uma molécula, veja, o colesterol, ele é uma molécula que caracteriza a evolução humana. Ele surgiu com o oxigênio, certo? Então, é alguma coisa que você tem para síntese, quer dizer, para você sintetizar uma molécula de colesterol, você precisa de 11 moléculas de oxigênio. Então, naturalmente, o colesterol, ele segura oxigênio. Então, ele teria esse poder, eu não vou dizer antioxidante, mas sequestrador ou atenuador de oxigênio, certo? Então, como que o pessoal percebeu? Bom, veja bem, você tem um problema ocular. Se você trata esse problema ocular com o oxigênio hiperbárico, né, você desenvolve catarata, certo? Desenvolve catarata quando? Quando o nível de colesterol está baixo, certo? Então, quando o nível... Você precisa do colesterol para manipular o oxigênio. Eles surgiram junto no processo evolutivo, os procariontes. Tá? Você tem uma ideia, a organela que menos tem colesterol é a mitocôndria. Entende? Então, veja bem, exatamente, porque tem muito oxigênio. Então, o colesterol vai atrapalhar. Certo? Então, tem uma situação patológica
que é caracterizada pelo acúmulo de colesterol na mitocôndria. Uma situação patológica, que é o câncer. Entende? Então, os caras já estão falando. O câncer é o quê? É motivado, né? Uma das teorias, motivado pela hipofunção mitocondrial, pelo acúmulo de colesterol dentro da mitocôndria. Então, diminui a transferência de elétrons, oxigênio, entendeu? Então, você vai reunindo essa... Deixa eu te fazer uma colocação. Então, na verdade, dentro da sua visão biológica, nesse raciocínio, a hipofunção mitocondrial estaria associado às neoplasias, né? Ao câncer, à neoplasia maligna, ao tumor, né? Isso aí pode ser decorrente de uma sobrecarga sob a ótica nutricional, sob o déficit de oxidação, ou seja, é um excesso da característica nutricional, é um déficit no sentido de oxidação via exercício físico, ou seria o conjunto desses fatores, e aí eu colocaria um tempero sob a ótica genética ou epigenética? Bom, veja, de um jeito ou de outro, a síntese do colesterol, você não pode excluir a mitocôndria, certo? Porque o colesterol ele é sintetizado a partir do acetilcoenzima A, dois carbonos. Sim. Dois carbonos. E isso acontece na mitocôndria, certo? Ali na mitocôndria. Depois que ele forma o acetoacetato, ele sai da mitocôndria. Acetoacetato são 4 carbonos. Ele sai da mitocôndria. Então, uma parte do acetoacetato vai para o corpo cetônico e o outro vai para o retículo. E no retículo é sintetizado o colesterol, né? Então, é uma reação extensa, de cerca de 29 reações. Então, o colesterol sintetizado, né? Ele vai depender de todas essas reações, em que a reação mais controladora é aquela da hidroximetilglutarilcoenzima A redutase, HME4 redutase, certo? Então, exatamente, que essa controla a síntese do colesterol endógeno. Então, quais são os controladores da síntese? Quais são os controladores da síntese? O próprio colesterol, em feedback negativo. Então, a célula que tem colesterol, ela diminui a sua síntese. E a tiroxina, o hormônio tiroidiano. Então, o sujeito que tem hiperfunção tiroidiana, ele tem a maior produção de colesterol, certo? O hipertiroidiano. Bom, então aí, veja bem, você sintetiza o colesterol, certo? Sintetiza nessas reações todas. Aí, sai do retículo, ele vai para a membrana, e aí a membrana ele é transportado para a célula-alvo mediante as partículas transportadoras, certo? E aí a gente tem, aonde que a gente precisa de grande quantidade de colesterol? Nas gônadas, para síntese de hormônios, na suprarrenal, certo? Então, esses são órgãos depositadores, que eles dependem do sangue, Então, quem faz grande quantidade de colesterol? Fígado, intestino. Quem são os maiores captadores de colesterol? São essas glândulas. Tá? E aí, nesse intervalo, Franz, enquanto o colesterol está sendo transportado, certo? Então, ele está sofrendo processo. Por exemplo, quando ele sai do fígado, ele sai numa forma de VLDL. Depois, a partir do momento que a VLDL perde os triglicerídeos, ela se transforma em LDL, que aí ela passa a ser rica em colesterol. Para ser retirada da circulação, a LDL ela precisa ser reconhecida. A sua lipoproteína, que é a ApoB100, ela precisa ser reconhecida pela membrana da célula periférica. Então, ela é retirada por endocitose. Então, essa célula que retira a LDL é uma célula que precisa de colesterol. Ao mesmo tempo que aquela célula que tem muito colesterol, ela devolve colesterol para uma partícula que é o HDL, que volta para o fígado, entendeu? Então, a gente tem no sangue. Agora, as pessoas têm uma obsessão com a colesterolemia. Obsessão. Acha que colesterol tem que estar baixo. O colesterol não tem que estar baixo, coisa nenhuma, porque precisa dele. Você pega essas doenças crônicas, tipo câncer, todas elas cursam com colesterol baixo. O colesterol não tem que estar baixo. O problema inflamatório do colesterol, levando a aterosclerose, é inflamatório. Não é o colesterol, mas sim a partícula LDL. É uma partícula, ela tem uma característica de ser menor, certo? De maior densidade, small dense, né?
certo? Então, ela é a diferença. Com essa característica, ela sofre um processo de peroxidação mais rápida e uma LDL peroxidada, então você tem que ter um estresse oxidativo associado, e esse estresse oxidativo ele pode ser desencadeado por uma resistência insulínica, diabetes, certo? Então, é uma configuração da partícula LDL que é fator de risco. Não é a quantidade de colesterol. É a mesma coisa. Eu faço um paralelo aqui, o caso do ácido úrico. As pessoas insistem, ácido úrico aumentado dá artrite gotosa. Não. Existe pessoa que tem artrite gotosa, mesmo com ácido úrico normal, tem outros que não tem nada com ácido úrico aumentado. É o caráter inflamatório, pró-inflamatório do ácido úrico. Assim também, a aterosclerose é pelo caráter pró-inflamatório da LDL peroxidada, LDL colesterol. A partícula de colesterol, né? Você sabe que uma coisa interessante, se você permitir, eu acho que já dá até para a gente começar e linkando aí o propósito desse bate-papo, que é o tratamento não medicamentoso, né? Quando você fala dos órgãos, os principais sintetizadores, né, fígado, ou principais metabolizadores, vamos colocar dessa maneira, fígado e intestino, uma das condutas nutricionais que a gente consegue otimizar o controle da dislipidemia, né, é o aumento da ingestão de fibras, né? As fibras sendo elas solúveis ou insolúveis. As insolúveis, elas geram uma espécie de malha na mucosa intestinal, tendo um efeito adsortivo. O efeito oposto à absorção, é a adsorção. Então você inibe a absorção de gordura, então isso acaba tendo uma repercussão favorável em relação ao metabolismo dos lípidos, das gorduras no sangue, né? A outra diz respeito às gorduras, às fibras solúveis. Essas fibras solúveis, elas sofrem um processo de fermentação, e decorrente do processo de fermentação, você tem a formação de ácidos, né, graxos voláteis, vamos colocar dessa maneira, né, de cadeias menores, né, o propionato, o butirato, principalmente, e esses ácidos em nível intestinal têm o potencial de inibir a HMG-CoA redutase, que é um efeito semelhante às estatinas que você estava falando, né? Então, uma das maneiras não medicamentosas de você modular de maneira favorável o metabolismo, né, de lípides, diz respeito a isso, ao aumento da ingestão de fibras, né, sejam solúveis ou insolúveis, né? E isso eu acho interessante, primeiro o highlight, a gente fazendo um abstract, né, dessa nossa interação. Então, a dislipidemia não diz respeito ao aspecto quantitativo, sim o qualitativo do tipo de gordura, né? E, infelizmente a gente projeta sempre dados objetivos. Olha, qual que é o valor do seu colesterol, né? Eu sempre costumo descrever para os pacientes, o colesterol total é uma soma, a gente tem gordura que teoricamente seria saudável, favorável, e a desfavorável. A saudável, favorável, a ideia é ter maior que 40 o HDL, né, no sexo feminino, maior que 50 no sexo feminino. As ruins, LDL, é low density, né, lipoprotein. Eu sempre faço uma analogia no rio, né, no rio que você tem de baixa densidade, ele vai boiando, flutuando, vai ficando na parede do rio, né, e é o mesmo raciocínio em relação à gordura, no contexto aí de ter um potencial de diminuir a luz intestinal. Então você tem, as ruins seria LDL, Low Density Lipoprotein, e VLDL, Very Low Density Lipoprotein, né? E você está chamando a atenção do aspecto qualitativo, isso diz respeito, outro dia a gente começou a conversar até, ao teor de triacilglicerol nessas partículas de gordura, né? Um outro raciocínio que eu acho interessante, que você chamou a atenção, é o efeito deletério de medicações hipolipemiantes em tecidos que estruturalmente utilizam a gordura, principalmente o tecido cerebral, né? Então hoje a gente vem observando aí algumas alterações do psique, seja também no aspecto cognitivo ou não de alguns pacientes, né? E a possível correlação disso com algumas medicações, como no caso as medicações hipolipemiantes. Eu sempre chamo a atenção, pai, que o colesterol alterado é um dos fatores de riscos para evento cardiovascular. Então, se porventura você tem um indivíduo eutrófico, saudável no sentido de ser fisicamente ativo, não tabagista, que evita o estresse ou modula o estresse, e cada um tem suas maneiras de modular o estresse, eu sei que você tem o seu futebol aí, e isso é uma coisa que medicação alguma atinge, né, os benefícios do psique, do futebol seu com seus amigos, né? Então eu sempre contextualizo, muitas vezes as pessoas estão sendo medicadas pensando meramente num dado quantitativo, de uma variável que é um fator de risco em 7 existentes, teoricamente até então, para evento cardiovascular, né?
Então, isso eu acho que é uma coisa bem interessante para a gente estar ponderando, contextualizando, né? Existe esse desserviço, se é que assim a gente pode falar, desses aspectos relacionados à área, né? Bom, então vamos pegar lá atrás. Quando você fala tratamento não medicamentoso do colesterol mediante fibra dietética, isso é fundamental entender o ciclo enterohepático, né? O ciclo enterohepático dos ácidos biliares. Então, veja, a molécula de colesterol, ciclopentano peridofenantreno, ela é sintetizada a partir da acetilcoenzima A. Uma vez sintetizada, ela não é quebrada. Não há enzima capaz de quebrar o ciclopentano peridofenantreno. Quer seja como núcleo dos corticosteroide, quer seja como núcleo da vitamina D, quer seja como núcleo de ácido biliar, certo? Então, ele não é quebrado, ele não é decomposto, ele é inativado. Então, essa inativação ocorre por conjugação, certo? Então, tem a conjugação, por exemplo, os esteroides são conjugados com sulfatos, certo? Outros são conjugados com glucoronato, certo? E aí são eliminados na bile ou na urina, de uma outra forma. Mas veja, não há como quebrar a molécula do colesterol, tá? Então, a forma, né? O colesterol que vem do tecido periférico, ou seja, que não é mais necessário do organismo, que ele chega ao fígado pela HDL colesterol, né? Então, ali, por ação da 7-alfa-hidroxilase, ele é transformado em ácidos biliares. Esses ácidos biliares, que são formados no fígado a partir do catabolismo do colesterol, certo? Então, aí que vem o ponto, né? Vem o ponto. Quer dizer, quem que mexe ativa essa 7-alfa-hidroxilase? É o próprio ácido graxo, o ácido biliar. Então, se o fígado tem muito ácido biliar, ele diminui o catabolismo do colesterol. Se ele tem pouco ácido biliar, ele aumenta o catabolismo. O que faz esse ácido biliar? Ele vai pela bile, vai até o intestino, onde ele forma aquelas micelas com as gorduras, aquelas partículas. Então, ele é fundamental no processo de absorção de gordura. Então, veja bem, a quantidade de ácido biliar no intestino vai depender de quê? Da gordura que você come. Se você come grande quantidade de gordura, você precisa de grande quantidade de ácido biliar e você vai destruir grande quantidade de colesterol. Então, você vai tirar mais colesterol da sua circulação, certo? Sim. Quando você come pouca quantidade de gordura, o ácido biliar não é utilizado no intestino, ele volta para o fígado, no ciclo enterohepático, e aí o colesterol deixa de ser catabolizado, porque o ácido biliar deixa de ser formado, entendeu? Então, o que vai controlar o catabolismo do colesterol no fígado vai ser a quantidade de gordura que você come. Sim. Certo? Então, o que você tem que fazer? Enganar o fígado. Você tem que enganar o fígado. Então, você tem que colocar alguma coisa que não seja gordura. Então, quer dizer, quando lá atrás ainda, você acha que era aluno de medicina, a gastroenterologia usava uma resina chamada colestiramina, que é o tipo de um giz horrível. Quem experimentou diz que é horrível. Então, você comia esse giz, né? Sequestrava ácido biliar, que ele ia embora nas fezes, diminuía o retorno hepático do ácido biliar, catabolizava mais colesterol, baixava a colesterolemia, certo? Isso daí, hoje em dia, a gente faz como? A gente faz com a fibra dietética, certo? E só que a fibra dietética tem essa vantagem. Você tem a fibra dietética insaturada, digamos, aquela insolúvel, que aumenta o trânsito intestinal, então eleva a grande quantidade de ácido biliar nas fezes, certo? E você tem a fibra solúvel. Elas têm ações diferentes. Quer dizer, uma leva o ácido graxo, o ácido biliar embora, estimula
o catabolismo do colesterol, é hipocolesterolemiante. E a outra, que é a solúvel, ela, pela ação bacteriana intestinal, ela produz os ácidos graxos voláteis, dos quais o propiônico ele inibe a HMG-CoA redutase. Então, veja, você tem uma fibra que aumenta o catabolismo e uma outra que diminui a síntese do colesterol hepático, certo? Então, esse seria o tratamento nutricional. Aí você fala assim, bom, mas isso daí vai resolver? Vai depender do seu colesterol. Se você tiver um colesterol 240, 250, ela vai ajudar. Mas se tiver um colesterol de 700, não vai resolver nada. Porque ela vai baixar no mínimo, quer dizer, no máximo 25% da sua colesterolemia. Então, aí você tem que associar um componente dietético com farmacológico, que é a estatina. Então, a estatina ela bloqueia a produção endógena, porque ela bloqueia a HMG-CoA redutase, certo? Então, isso daí que vocês clínicos têm que ver qual é a melhor maneira, essa compatibilização, certo? Bom, agora, exercício abaixa colesterol? O que você acha? Eu acho que o exercício ele atua via metabólica no nível de triacilglicerol. E então ele pode abordar o aspecto qualitativo dos LDLs. Não divaga. Não divaga. Eu perguntei colesterol. Triacilglicerol é outra coisa. Colesterol. Eu andei lendo uns estudos de correlação do exercício com HDL e colesterol, mas achar diretamente por que ele pode influenciar, eu não achei até hoje, né? Eu tenho 20 anos de formato. Não, nem vai achar. Nem vai achar. A melhor maneira, né, de abaixar colesterol não é pelo exercício físico. É pela dieta. De exercício físico. E mesmo essa lenda aí de HDL, certo? Dizer o quê? Correlação. Não tem nada a ver. O que eu falei, HDL é outra história. Se você quer aumentar o HDL e colesterol, você tem que comer colesterol, certo? Aí você aumenta todas as frações. Você come colesterol, certo? Agora, o exercício físico é óbvio que exercício físico, dependendo da intensidade, mexe. Você vai mexer muito mais com o LDL. Você não vai mexer muito com o HDL. Entende? Então, o exercício físico é hipocolesterolemia. Mas, como você falou bem, o exercício mexe mais com triglicerídeo. Né? Mexe muito mais com triglicerídeo do que com colesterol. Então, se alguém quiser abaixar colesterol, não vai ser com exercício. Só que tem o seguinte, epidemiologicamente, tem uma associação entre a colesterolemia e o IMC. Entendeu? Sim. Então, se você diminui o IMC, naturalmente você vai abaixar a colesterolemia. Me pergunte por quê. Mas, ó, vou fazer um comentário aqui nesse sentido. Quer dizer, tudo bem diretamente sobre a ótica da fisiopatologia, o exercício ele pode não diminuir os níveis de colesterol. Mas fica evidente que a qualidade dos LDLs colesteróis com certeza vai mudar pela interferência que ele vai ter no triglicerídeo. Né? Acrescentaria, veja bem, acrescento esse ponto seu, que é importante. Quer dizer, o exercício, ele não mexe tanto com a gordura circulante como ele é efetivo como anti-inflamatório e antioxidante. Então, lembre-se bem que a caracterização da aterogênese, ela é inflamatória pró-oxidante. Então, o exercício físico, indiretamente, ele agiria por aí. E sem contar que ele é um vasodilatador, né? Não, sem contar que ele atua, quer dizer, como um amenizador do principal fator de risco para a doença arterial coronariana, que é o sedentarismo. Você sendo fisicamente ativo, você já diminui o risco de mortalidade, mesmo sendo acometido pelos clássicos fatores de riscos que a literatura científica, né, para não falar literatura mais do terror aí, ela corrobora, né? Quer dizer, você sendo fisicamente ativo, independente na mudança da composição corporal, né? A gente tem o Stephen Black, ele fala, né? You can be fit and fat, né? Você tem essa repercussão interessante. Você sabe que o que me chama a atenção é o quê? São esses colegas médicos, né? Porque isso é uma coisa que eu ouvi da sua boca e eu venho perpetuado, né? O futuro médico, o futuro clínico geral, o médico do exercício e do esporte. Hoje a medicina do esporte ela vem sendo banalizada com essa galera que gosta de dar bola para todo mundo.
ergogênico farmacológico. Então, se você falar que você é médico do esporte, trabalha com performance, eles vão associar você a algum tipo de ergogênico farmacológico, certamente vão associar algum tipo de comportamento, de estereótipo, né? Isso é um desserviço e ofende para quem realmente estuda a ciência do esporte, né? Mas no seu raciocínio, realmente, da medicina do exercício, medicina do esporte, a ética, a pura, a correta, né? O que chama atenção é isso. O médico do exercício, ele consegue, na verdade, navegar pelas principais patologias que hoje acomete a nossa população, seja no sentido da doença crônica não transmissível, né, como hipertensão, diabetes, lipidemia, obesidade, sobrepeso e outras, né, como também as próprias infecto-contagiosas, como no caso do Covid. Né? Então é interessante quando você aborda dessa maneira. Lá atrás, a minha tese foi defendida em 2011, pacientes portadores de síndrome metabólica. E a gente evidenciou inúmeros benefícios e o melhor controle dos pacientes portadores de síndrome metabólica, ou seja, eles apresentam inúmeros outros fatores de riscos, né, projetando para risco cardiovascular, via dieta e exercício. Né? Na sua opinião, aonde falta a gente divulgar essa informação? São exercícios como o nosso, diário ou semanal, de estar insistindo na divulgação de informações de qualidade, ou se de repente falta alguma Nike, alguma Reebok, alguma empresa de equipamento esportivo dar o mesmo suporte para os médicos, assim como as indústrias farmacêuticas? Como é que você enxerga isso? Eu acho que isso daí é multifatorial. Você não... Evidentemente, a valorização disso, a valorização vem de 2 pontos. A valorização vem de quem investe, então, os patrocinadores, que a gente não tem um patrocinador do exercício ainda, né? Perde muito para os patrocinadores farmacológicos, certo? Então, a medicina alopática da farmacologia, ela nada de braçada, né? E ela pega até carona nisso. Se você fala que com exercício físico, se o exercício físico é importante, né? É importante porque ele faz benefícios A ou B, já se coloca, dá um jeito de botar algum fármaco aí no meio. Então, vamos botar um Gatorade, vamos botar um analgésico, vamos botar um anti-inflamatório. Entende? Então, eles pegam carona. Eles não investem nessa ciência. Eles pegam carona. Então, não tem um investidor. Segundo, é isso que você falou, não tem o divulgador. Né? Se você vai no American College, você vê que lá é um ambiente natural. Então, lá você respira efeito terapêutico do exercício. Mas saindo de lá não acontece. Não acontece. No Brasil, qual é o evento da medicina esportiva voltada à saúde? É mais voltada a desempenho, sempre, menos a saúde. Então, falta esse divulgador e promotor. E também, eu acho que quem deveria estar falando disso, divulgando, é o próprio paciente, não é nem o médico. Você é testemunha, que aqui, quando a gente ia falar bem do nosso projeto, eu levava o paciente para falar. Né? Então, ele é a pessoa isenta, neutra, para falar do que ele sentiu, dos benefícios que ele testou, certo? Porque as publicações são feitas e estão aí, mas quem lê uma publicação científica? Pouquíssima gente. Quer dizer, um encontro como esse aqui tem muito mais abrangência, tem muito mais repercussão do que um artigo científico publicado no Nature, certo? Então, quer dizer, a ciência em si, pouca coisa faz. Mas eu persisto, né, que eu acho que a medicina do exercício e do esporte, ela é a medicina integralista do século XXI. Né? Ela é aquela generalista, é aquela que ela vai da fisiologia, a morfologia, a fisiopatologia e até a terapêutica. Certo? Ela não exclui nada, ela só soma. Ela entra para todo lado somando. E, lamentavelmente, ela não está sendo reconhecida como tal. Né? Ela está sendo utilizada, mas não reconhecida. Tem essas limitações. Pai, 11h45 foi o primeiro domingo, né, que a gente fez. Desde então a gente estava fazendo de sexta-feira a 1 hora.
sei se fisiologicamente para você o que é mais interessante ou não. Tem bastante gente participando, bastante gente mandando interações, né? A ideia, se isso fica salvo, né? A gente tem aí os nossos módulos que a gente coloca lá no site, né? No franzburini.com.br/módulos, né? Você quer acrescentar para finalizar alguma coisa? São 11h45, acho que mais 5 minutos a gente consegue finalizar, porque eu sei que é o seu horário aí do seu almoço sagrado aí, né? Olha, para quem acha que eu estou simplesmente emitindo a minha opinião, eu sugeriria que lesse um artigo do JAMA, publicado em outubro de 2016. JAMA é Journal of American Medical Association, que é junto com o New England Journal of Medicine, é o top da medicina americana, em que, nesse artigo, eles colocam como o colesterol ele foi banido, como ele foi marginalizado. Quer dizer, como existe um interesse econômico para que o colesterol seja visto como vilão, né? E eu insisto, todas as células do organismo precisam de colesterol. Colesterol é muito importante para o nosso organismo. E quem, na década de 50, surgiu como vilão da doença cardiovascular foi o açúcar simples, sacarose. Só que sacarose, naquela altura, tinha defensores. Já existia uma associação dos usineiros em Nova York. E esses usineiros, eles contrataram vários pesquisadores, deram muito dinheiro para esses pesquisadores divulgarem que o que faz mal para a doença cardiovascular não é a sacarose, e sim é a gordura saturada e o colesterol. E foram feitos uma série de trabalhos e resultaram nisso. O colesterol passou a ser visto como vilão, como vilão. Então, o que aconteceu? De acordo com a lei americana, eles esperaram todos esses participantes, todos esses componentes dessa situação falecerem para aí levantarem os documentos e publicarem esse artigo que eu falei do JAMA de 2016. Então, veja, nunca até hoje teve um trabalho convincente, cientificamente estruturado, que mostrou o efeito do colesterol nessas patologias, certo? O colesterol ele é sempre visto de uma maneira em viés, nunca ele é visto total. Como eu falei, o que caracteriza a doença inflamatória da parede do vaso, a aterosclerose, a aterogênese, é o LDL oxidado, certo? E o LDL oxidado é uma pequena fração do LDL colesterol, certo? Então, eu acho que antes de ficar falando contra o colesterol, contra o ácido úrico, contra não sei o que lá, é melhor estudar um pouco a biologia dessas coisas, estudar o papel, o outro lado da moeda, o outro lado da história, certo? Porque o laboratório que produz estatina, quer dizer, a estatina é o medicamento mais vendido aqui no Ocidente. Evidentemente, tem costa grossa, né? Sim. Vai ser muito difícil as pessoas deixarem de tomar estatina. Só que elas estão tomando estatina desnecessariamente, tá? E ali não eu acho que eu deixo a miosite, eu deixo para você falar, certo? Os efeitos colaterais da estatina no sentido do desempenho, no sentido da locomoção. Isso é interessante, esse gancho final que você está dando aí, porque o que a gente vem observando é exatamente isso. As pessoas que são fisicamente ativas, principalmente numa característica de endurance, né? Gordura para a célula, quando a gente fala que o exercício oxida a gordura como fonte energética, a gordura para a célula é ácido graxo. Ácido graxo mais um ácido graxo é diglicerídeo mais um é triglicerídeo. Então, as pessoas que têm a tendência a terem na rotina o exercício físico, principalmente de característica de endurance, né, o aeróbico dinâmico, a tendência aos níveis de triacilglicerol ser menor, porque eles oxidam mais. Existe uma correlação direta, os níveis de triacilglicerol com a ingestão de carboidrato, né? Isso que você está falando, principalmente os complexos, né? Então a gente acaba tendo um mismatch, que é igual nos atletas de alto rendimento,
Isso a gente foi publicando nos últimos anos com os atletas olímpicos, né? Os caras têm os níveis de triglicerídeo baixo e ainda tem uma tendência a querer oxidar, não tem essa reserva energética, acaba utilizando o músculo, a massa muscular, pelo processo de gliconeogênese, né? Mas o que tem me chamado a atenção, o indivíduo que é fisicamente ativo, os níveis de HDL e colesterol, eles são elevados, de maneira considerável até elevados, né? E o triglicerídeo baixo. Então, se você for colocar na fórmula de Friedewald, né? Colesterol total é igual a LDL mais HDL mais o VLDL colesterol. O VLDL é o triglicerídeo por 5. O cara fisicamente ativo já tem o triglicerídeo baixo. Você dividir por 5 vai dar um valor reduzido. Como o HDL é alto e o colesterol total é método enzimático, HDL é método enzimático e o triglicerídeo também. Então, até que vira e mexe a gente direciona, em nível de pesquisa, fugir da coleta bioquímica na segunda de manhã, para evitar o soro lipêmico, né? Que é a sequela do final de semana. Mas o que mais me chama a atenção é isso. Quando você joga na fórmula de Friedewald, e Friedewald é um artigo publicado entre 60 e 70, que eles levam em consideração que isso tem que ser usado quando o triglicerídeo é menor que 400. Mais recente, eles tentaram colocar a fórmula de Martin, né, quando o triglicerídeo entre 200 e 300, mas o que chama atenção é isso. LDL, que é o colesterol ruim, que é a meta dos consensos de tratamento para dislipidemia, a meta é cada vez mais baixo, é uma pressão existente para que esses níveis quantitativos, ignorando o aspecto qualitativo, que isso a gente sabe que é fundamental na fisiopatologia, no nosso raciocínio, mas eles colocam LDL, meta de menor que 100. E às vezes tem alguns artigos aí de maneira ousada, colocam menor que 70 como meta. Ou seja, não existe LDL menor que 70. Menor que 100, então, quer dizer, com certeza esse indivíduo ele vai estar apresentando inúmeras outras alterações clínicas decorrentes do déficit do metabolismo, né, do colesterol especificamente, né? Mas o que me chama a atenção é isso. São as pessoas fisicamente ativas, com HDL elevado, triglicerídeo baixo, no cálculo LDL da maior que 130, e alguns colegas, infelizmente, cogitando a ideia de fazerem as estatinas. E o que chama a atenção é essa repercussão deletéria na estrutura muscular, né? Faz miosite, cãibra de parede abdominal. Então, existem inúmeras outras alterações que são comuns, infelizmente, associadas ao uso dessas medicações, né? E isso justifica a gente sempre tá levantando essa bandeira, né? A gente trata pessoas e não exames. Os exames são complementares ao nosso raciocínio clínico e fundamental à nossa contextualização do perfil da pessoa que a gente está analisando, né? Então, existe ainda o quadro da rabdomiólise, quer dizer, a degradação da massa muscular, associada aí a uma sobrecarga renal, né? Um quadro de insuficiência renal aguda, isso alterando o potássio e combina com um padrão de arritmia, né? Então são alterações clínicas facilmente passíveis de ajuste, de prevenção, principalmente, né? E isso muitas vezes sendo direcionado por equívocos conceituais alimentados aí por, vamos colocar, por alguma indústria ou de repente algum outro tipo de interesse que não o prol do paciente, o bem do paciente, né? Pai, 11h53. Hey ho, let's go. Vamos almoçar. Estamos aí. Vamos ver na sexta-feira que vem. Foi interessante. Eu vou soltar aqui essa questão. Você falou da vitamina D, do ciclopentoxifenilnananeno, né? E isso é uma molécula do colesterol que ela tem em comum em todos os esteroides, sejam anabólicos androgênicos, aldosterona, mineralocorticoide, tem essa molécula do colesterol na estrutura. Corticoide, tem essa molécula, cortisol, né? Progesterona tem essa molécula, estrógeno tem essa molécula. As pessoas que fazem hiperdosagem de vitamina D, seria uma das possíveis maneiras de você estar direcionando um aumento da síntese desses hormônios, ou seja, às vezes os benefícios que a gente observa são muito mais no sentido de uma atividade pró-hormonal da vitamina D do que ela em si? Sim. Então, beleza. Então, hey ho. Bom domingo, pai. Obrigado aí pelo bate-papo de sempre. E estamos aqui, a gente vai se falar. Vou dar um pouquinho de LDL aqui para quem manda e para a Baby também. Beleza? Tá, ok, Franz, um abraço a todos aí. Outra aí, valeu, se cuida. Tchau.